Bom dia, vamos fazer a correção das tarefas da página 342 a 344 da apostila. É a lista raciocínio e ação, exercício 1. As sequências de números a seguir são diretamente proporcionais. Nesse caso, qual o valor da constante de proporcionalidade? Nós temos duas sequências, olha, 10, 15, 30, 60. Essa sequência foi aumentando, olha a segunda sequência, 50, 75, 150 e 300. Então, enquanto a primeira sequência aumentou, a segunda também aumentou. E ele já afirma que essas duas sequências são diretamente proporcionais. Para descobrir o fator de proporcionalidade, eu posso pegar, olha, o primeiro, que é o 10, e dividir pelo 50. Olha, 10 dividido por 50. Dá para simplificar que eu encontrei que o K é 1/5. Não precisa fazer mais com os outros números, porque o exercício já afirmou que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, aqui, quando eu divido o menor pelo maior, eu encontrei que a razão, né, o K, o valor, a razão de proporcionalidade deu 1/5. Mas eu posso fazer dividindo o primeiro da segunda sequência, né, o 50 pelo 10. Olha, 50 dividido por 10, aí eu vou encontrar que o K é 5. Então, a gente tem essas duas maneiras para fazer. Todas as duas estão corretas. O número 2. As tabelas a seguir apresentam sequências proporcionais. Calcule quais valores estão faltando e preenche-os corretamente. Os valores que estão faltando são esses números que eu coloquei de vermelho. Então, para mim descobrir esse 12 aqui, eu tenho que prestar atenção na sequência de cima aqui. Olha, de 16 para 32, eu multipliquei por 2. Então, o 6 também tem que ser multiplicado por 2. Olha, 6 vezes 2, 12. De 32 para 96, eu multipliquei por 3. 12 vezes 3 deu 36. Agora, olha o que vai acontecer de 96 para 48. De 96 para 48, eu dividi por 2. 96 dividido por 2 dá 48. Então, eu vou dividir 36 por 2, 18. De 18 para virar 9, eu dividi por 2. Então, tem que dividir o 48. 48 por 2, 24. A segunda sequência. Ó, de 0,2 para virar 0,6 foi multiplicado por 3. Então, o 5 também tem que ser multiplicado por 3. Então, 5 vezes 3, 15. De 0,6 para virar 1,2 foi multiplicado por 2. Então, 15 vezes 2, 30. De 30 para virar 150 foi multiplicado por quanto? Por 5. Olha, 5 vezes 30 dá 150. Então, 1,2 tem que ser multiplicado por 5. 1,2 vezes 5 dá 6. De 150 para virar 25 foi dividido por 6. Então, 6 dividido por 6 dá 1. O número 3. Uma empresa de confecção de roupas produz 300 peças em 3 horas. 600 peças em 6 horas e 900 peças em 9 horas. Considerando as mesmas condições de trabalho, responda às questões. Quantas peças a empresa produz após 12 horas de trabalho? Então, eu fiz uma tabelinha, peças, olha, em 3 horas produz 100, 300, né? Em 3 horas produz 300 peças. Em 6 horas, olha, dobrou as horas, dobrou as peças, 600 peças. Em 9 horas, 900 peças. Então, eu vou descobrir quantas peças essa empresa produz em 1 hora. Então, basta dividir 300 por 3. Olha, 300 dividido por 3 dá 6. Dá 100. 300 dividido por 3 dá 100. Esse 100 é a constante de proporcionalidade, né? Então, o total de peças produzidas em 1 hora. Em 12 horas, basta multiplicar 12 por 100, que vai dar 1.200 peças. A letra B. Nessas condições, qual a distância máxima? Não, a letra B. Em quanto tempo a empresa produz 1.800 peças? Então, basta dividir 1.800 por 100, que é a constante de proporcionalidade. Olha, 1.800 dividido por 100
18 horas. O 4. Flávio pretende fazer uma viagem de carro, porém não sabe qual o consumo de gasolina de seu veículo. Após algumas observações, ele elaborou a seguinte tabela. Então, olha a tabela. A distância e o volume. Com 3 litros de combustível, ele percorre 33 quilômetros. Com 4 litros e meio de combustível, ele percorre 49 quilômetros e meio. Com 15 litros, ele percorre 165. Qual a distância o carro de Flávio percorreu a cada litro de gasolina? Então, basta dividir aqui, olha. Se com 3 litros ele percorreu 33 quilômetros, eu vou dividir 33 por 3, que vai dar 11 quilômetros com 1 litro de gasolina. A letra B. Nessas condições, qual a distância máxima que esse carro percorre com 45 litros de gasolina no tanque? Então, se com 1 litro ele percorre 11 quilômetros, então basta multiplicar 45 vezes 11, 495 quilômetros. Número 5. Deu esses 3 triângulos, né? Esses 3 triângulos são todos equiláteros. O primeiro, que ele representou pela letra A, ele tem lado 8, então o perímetro vai ser o quê? 3 vezes 8, 24. Depois, o triângulo B, cada lado é 16, o perímetro vai ser 3 vezes 16, 48. E o triângulo C, ele tem lado 24, então ele quer o perímetro, então vai ser 3 vezes 24, é o que pede na letra A. Qual o perímetro de cada triângulo? Então, para você descobrir o perímetro de um triângulo equilátero, basta você multiplicar por 3 a medida do lado. O triângulo equilátero possui todos os lados com medidas iguais. B. Qual a razão entre a medida dos lados e os perímetros de cada triângulo? Então, vamos pegar o triângulo A, né? O lado A pelo perímetro A. Então, é 8 para 24. Simplifica 1 para 3. O lado do triângulo B para o perímetro do triângulo B. O lado é 16, o perímetro é 48. Dá para simplificar por 16. 16 dividido por 16 dá 1. 48 dividido por 16 dá 3. 1 para 3. O triângulo C. O lado do triângulo C é 24. O perímetro é 72. Simplificando, vai dar 1/3. Como o fator de proporcionalidade é o mesmo, né? Então, a razão de semelhança entre lado e perímetro tem que ser igual, né? Os triângulos são proporcionais. A letra C. As medidas dos lados dos triângulos e os respectivos perímetros são proporcionais? Justifique sua resposta. Sim, né? Pois a constante de proporcionalidade é a mesma. Então, a constante de proporcionalidade aqui foi 1/3. Então, quando isso acontece, eles são proporcionais. C. Identifique quais dessas grandezas são diretamente proporcionais. A primeira grandeza, o consumo de gasolina e a distância percorrida por um automóvel. Quanto maior for a distância que o automóvel for percorrer, mais vai aumentar o consumo da gasolina, né? Aumentou nas duas grandezas, então é diretamente proporcional. Então é sim a primeira. 2. A velocidade de um veículo e a distância percorrida em um mesmo intervalo de tempo também são diretamente proporcionais. O consumo de energia elétrica e o valor a ser pago pelo consumo também são diretamente proporcionais. Quanto mais consome energia, maior vai ser o valor da conta. Se você gasta menos, paga menos. Se gasta mais, paga mais. Então, também é diretamente proporcional. O 4. A idade e o peso de uma pessoa. Isso aqui são grandezas que não são proporcionais. Não quer dizer que a pessoa vai, cada ano que passa, a pessoa vai ficando mais velha, o peso dela tem que aumentar. Isso não é verdade, né? Então, são duas grandezas que não são diretamente proporcionais. Então, tá pedindo, né? Pra gente falar quais as grandezas que são diretamente proporcionais. Então, vai ser alternativa 1, 2 e 3.